Gente, boa noite. Sejam todos bem-vindos para mais uma aula, mais um encontro. Quero acompanhar vocês aqui no chat para poder ver os comentários de vocês e responder as perguntas aí. Gente, Deixa eu boa baixar aqui. noite. Pronto, boa noite a todos, gente. Boa noite, sejam muito bem-vindos no nosso tema hoje da nossa aula, sexualidade. A sexualidade, ela é aprendida e tudo que realmente foi aprendido pode ser ressignificado, né? Esse é o tema da nossa aula de hoje. Vamos aguardar, ver se mais alguém vai entrar. Vamos dar 5 minutinhos, se tem mais alguém entrando aí, e a gente já inicia a nossa aula. Enquanto isso, você compartilha com mais alguém essa aula, compartilha no seu grupo, compartilha com mais um terapeuta, compartilha com mais um psicanalista, compartilha com mais alguém que precisa realmente entender, né, e que precisa compreender e que gosta de compreender, né, a parte da mente humana, essa parte da sexualidade que é tão importante, mas que ainda é realmente um tabu, né? É um tabu no nosso meio, né? Hoje vem melhorando muito, mas nós sabemos, né, que a sociedade ela padece por falta desse conhecimento e muitas das vezes de alguns gatilhos que são essa demanda até do inconsciente do que foi aprendido, né? E esse é o tema dessa aula dessa noite, do que foi aprendido em relação à sexualidade e tudo que foi aprendido pode ser ressignificado. Boa noite para você que está chegando agora. Nós ainda não iniciamos, tá? Tô só batendo um papo aqui com vocês. Boa noite para você que vai entrando. Coloque para mim da onde que estado que você é. Para você que não me conhece, meu nome é Natália Buzinari, sou psicanalista clínica e sexóloga. Eu estou em Novo Horizonte, interior de São Paulo, e eu quero te conhecer. Coloca aqui no chat para mim da onde que você é, para a gente se conhecer e para a gente dar início aí à nossa aula de hoje, hein? Quero dar as boas-vindas para vocês. Então, vamos lá. Vamos começar nosso tema. Vamos ser pontuais, né? Que às vezes vocês se programam para outros compromissos ou até outros atendimentos, né? Para você que atende de outro estado, de outro país, a gente sabe que tem um fuso horário aí e isso interfere, né? Até na nossa agenda e a gente precisa realmente, né, caminhar conforme o fuso horário. Mas vamos lá. O tema hoje é o que? A sexualidade, ela é realmente aprendida e tudo que foi aprendido pode ser ressignificado. Boa noite, Patrícia. Sou de São Paulo, Itapecerica da Serra. Olha isso, que bênção, hein? Tá longe de mim, mas tá no mesmo estado, né? Então vamos lá. Tudo que foi aprendido, a sexualidade ela é aprendida, mas tudo que foi aprendido em relação à sexualidade, ela pode ser o quê? Ressignificada. Exatamente, ela pode ser ressignificada, né? Eu quero agradecer mais uma vez ao conselho, né, por sempre estar aqui abrindo esse espaço para nessa troca de informação, nessa troca de conhecimento que agrega assim muito dentro dos nossos atendimentos. A gente sempre tem um canal, sempre tem uma plataforma onde a gente consegue buscar, esclarecer as nossas dúvidas, ter essa troca, né? Eu falo que essas aulas ela nos permite nós nos conhecermos e ter o acesso mesmo que online através do Instagram, né? Então, assim, agradecer o conselho mais uma vez pela oportunidade de estar aqui com vocês, né? Aprendendo juntos, somando juntos, porque nós somos uma equipe, né? Nós somos uma equipe que está rumo a um mesmo propósito, que é curar, né? Curar e transbordar na vida dos nossos pacientes, né? Para você que não me acompanha, meu Instagram é @nataliabuzinari, psi. Qualquer dúvida, você pode me chamar lá e vai ser um prazer trocar figurinha com você lá no direct, tá bom? Mas hoje eu quero começar a nossa aula fazendo uma pergunta para você, psicanalista, terapeuta, que está aqui, que ainda vai assistir a esse nosso encontro. Quantas pessoas, quantos pacientes realmente chegam ao seu consultório, tanto no presencial quanto no online, dizendo: perdi o desejo? Ou eu nunca consegui sentir prazer. Tem algo de errado comigo.
Deve ser a parte hormonal. Não que não possa, tá bom? Né? Deve ser a parte hormonal, né? Boa noite, Thaílice Castilho. Boa noite, seja bem-vinda, né? Ou sinto culpa quando penso em sexo. Ou meu casamento esfriou. Ou eu amo meu marido, eu amo meu parceiro, eu amo meu cônjuge, mas o meu corpo, ele não corresponde. Meu corpo, ele travou, se encontra-se travado, né? Então, a maioria realmente dos nossos pacientes acredita que nasceu assim. E eu até ouço dentro dos atendimentos que, assim, essa área não, não é para mim. Essa área realmente eu já desisti de desenvolver, eu já desisti porque creio que essa área não é para mim, que esse departamento não é para mim. Mas realmente, né, a psicanálise ela nos ensina algo completamente diferente. E é sobre isso que nós vamos realmente descorrer essa noite, né? Ela mostra para mim, para você, que a sexualidade não aparece pronta na nossa vida. E é por isso que quando o nosso paciente ele chega, nós olhamos para um todo. Então, realmente, a psicanálise ela vai realmente nos mostrar que a sexualidade ela não aparece pronta. Ela é o quê? Construída. Ela é construída dia após dia. Ela é atravessada pelas experiências infantis. Sim, sim, ela é atravessada. Lembra da frase? A estrada da nossa infância, o solo da nossa infância, é onde nós vamos caminhar uma vida toda. É onde nós vamos caminhar uma vida toda. Então, por isso que o solo, né, as experiências infantis, o nosso solo, ele precisa estar cada vez mais ressignificado. Boa noite, Pastor Francisco, a paz. Boa noite, Geraldo, né? Boa noite. Então, e é tão importante nessa parte da ressignificação. Então, essa parte, a psicanálise, ela vai nos explicar que ela é atravessada pelas experiências infantis, pelos vínculos, pelas identificações, pelas proibições, pelos traumas, na grande maioria das vezes, né, gente, né? Pelos traumas que realmente, né, os nossos pacientes venham nos procurar e pelas fantasias inconscientes e pelas fantasias inconscientes. Então, ela é o quê? A sexualidade, ela é o quê? Ela é construída. Por isso, o tema dessa aula de hoje, ela é tão importante. É tão importante para dentro da nossa clínica, porque a sexualidade, como eu disse, ela é o quê? Ela é aprendida, ela é construída. E é justamente porque ela é construída, ela também pode ser ressignificada. E de processo de ressignificação, né, nós terapeutas entendemos muito bem. E quando nós temos esse olhar analítico, quando nós temos esse olhar que nós podemos ajudar o nosso paciente a ressignificar, mesmo que foi construído dentro da sexualidade, e quando nós compreendemos isso, nós, como psicanalistas e terapeutas, nós deixamos de enxergar realmente a queixa sexual apenas como um sintoma, mas nós começamos a enxergar a origem da história do sujeito. Até falava sobre isso ontem na minha rede social, quando um paciente vem até mim, e eu acredito que isso aconteça com vocês também, né? Coloca aqui no comentário se isso acontece com vocês também. Né? Geralmente a queixa principal que o nosso paciente ele traz para análise não é sobre a queixa, é sobre algo que não foi elaborado. É sobre algo que não foi elaborado, algo que foi ensinado, algo que foi construído. Né? Então, geralmente, a queixa principal dentro da sexualidade ou fora dela, ela não é a causa principal, né? E essa é a nossa função, né? Como psicanalistas, né? Não é ensinar técnicas, não é ensinar técnicas sexuais, né? Eu, como sexóloga, não sei se tem mais alguém aqui também, sexólogo, que está fazendo o curso aí do conselho. E, aliás, se você gosta dessa área, se você sente que é um chamado para você essa área, o conselho tem um curso, né, de sexualidade, especialização, com aulas minhas, e você pode aí ter acesso e sanar todas as suas dúvidas, né, e entender a base realmente, né? Então, se você sente que você tem um chamado, a nossa função é realmente de ajudar o sujeito a compreender, a elaborar, a ressignificar o que foi realmente construído e como a sua história realmente
como que a história do nosso paciente escreveu, não, presta atenção nisso, isso é uma metáfora, tá? Como que a história do nosso paciente, ela escreveu o roteiro sobre o que é sexualidade. Gente, boa noite, Mazé Monteiro, boa noite, seja muito bem-vinda, né? Boa noite. Então, olha isso, qual é o roteiro que o nosso paciente escreveu sobre essa área da sexualidade? Da sexualidade. É bom saber sobre o curso, como se ele tem um curso. Se ele tem um curso aí de sexualidade, né, de capacitação em sexualidade, né, que eu sou a professora que ministrou o curso, e vocês têm aí de acesso comigo para tirar as dúvidas sobre isso, tá? Então, assim, se você sente que esse é um chamado para o teu coração, né, e que sente que realmente você tem qual o nome? Um apreço por essa área, e gosta dessa área, e desperta realmente, né, o desejo por essa área, se capacite nela, esteja munido de conhecimento aí, para que realmente você venha, né, para que nós venhamos, eu vou me incluir nessa, para que nós venhamos a estar cada vez mais capacitados. Boa noite, Ivanilda, boa noite, né, boa noite. Mas quando nós vamos para Freud, Freud é a construção da sexualidade, né? E quando Freud, ele realmente, ele publicou, né, os 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, se você não leu, eu quero te instigar a ler, né? Os 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade. Então, quando Freud, ele publica, ele rompe completamente a visão daquela época. Porque até então, naquele momento, e eu quero te levar a essa retrospectiva para que você venha entender, né, na essência, na base. Porque até aquela época, né, acreditava-se que o quê? Que a sexualidade surgia apenas na puberdade. E nós sabemos que não. E nós sabemos que não. Então, quando Freud ele publica, né, os 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, ele rompe. Ele rompe isso aqui. Então, a Freud realmente afirma o contrário, que é o que eu e você já sabemos. E eu estou só falando isso para reforçar isso dentro de nós. Então, ele demonstra que a sexualidade começa no nascimento. Olha isso, gente, que fantástico. Que a sexualidade começa no nascimento. Que a criança já é um ser funcional. Já é um ser funcional. Vocês estão me ouvindo bem? Dê um sinal para mim que o áudio está desligado? Coloca para mim no chat, vocês estão me ouvindo bem? Vou esperar vocês me falar, tá? Tá bom? Então deu para mim, acho que foi falta de conexão. Então vamos continuar. Então, Freud realmente já nos mostra que a criança é realmente um ser funcional, que o bebê sente prazer, que o bebê sente prazer, mas não um prazer genital e não um prazer sexual. Claro que não. Não é sobre isso. É um prazer ligado ao corpo. E é por isso que Freud descreve realmente as fases do desenvolvimento psicossexual. Ele descreve realmente as fases aí do desenvolvimento psicossexual, né? Primeira fase oral, a fase anal e posteriormente a fase de fálica, né? E tudo isso você tem detalhado dentro do curso de sexualidade aí que tem aí no conselho, tá bom? Tudo isso você tem detalhado, todas essas fases detalhadas lá dentro, né, nas nossas aulas. Então, realmente, ele já detalha, e essas fases não representam apenas uma idade, elas representam, né, uma maneira de maneiras diferentes realmente de investir, e cada etapa, né, de investir no libido, e cada etapa realmente ela deixa marcas. E cada etapa ela deixa marcas. Ela deixa marcas. Quando existe realmente aí, né, o excesso de frustração, quando existe o excesso de permissividade, de permissão, né, quando existe o excesso de permissão, quando existe violência, quando existe abandono, quando existe abuso, quando existe culpa, enfim, tudo que você já sabe. Tudo que você já sabe. Então, realmente, quando existem, realmente, né, deixa marcas. E o aparelho psíquico registra essas experiências. E o aparelho psíquico, ele registra todas essas experiências. E esses registros, né, e esses registros de experiências passam a organizar
a forma como aquele sujeito vê e começa a viver a sexualidade na vida adulta. Olha isso, como eu disse anteriormente, o roteiro que ele escreveu, do que ele aprendeu, do que ele construiu sobre sexualidade. E eu creio que, assim como eu, vocês também têm esses pacientes que construíram uma sexualidade, infelizmente, marcadas por tudo que eu já falei aqui. E esses registros ainda continuam dando destino para a vida dessa pessoa, para a vida do nosso paciente. Quantas pessoas, quantos pacientes, através desses registros, estão deixando a sua vida serem dirigidas por essas marcas. Mas ao ressignificar e desconstruir, né, o que foi construído sobre essa área da sexualidade, é possível ter o quê? A ressignificação. É possível ter a ressignificação. Por isso que Freud dizia que o adulto carrega a criança dentro de si. E aqui já dá um outro tema: criança interior. Criança interior. Criança interior. Eu gosto muito de fazer essa pergunta durante a análise, né? Principalmente no desenvolvimento da sexualidade, também realmente, né, na cura, nas feridas emocionais. E eu quero fazer essa pergunta para você que está aqui hoje. Se hoje você encontrasse boa noite, Paulo Henrique, psicanalista Luziânia Goiás, seja bem-vindo, prazer em conhecê-lo. Se hoje você, com todo o conhecimento que você tem hoje, é que é pouco ainda, né, gente? Né? A gente tem muito que aprender, né? Com todo esse conhecimento, essa vasta experiência que você tem hoje, se hoje você encontrasse a sua criança interior, aquela criança, entre 6 e 8 anos, o que você falaria para ela? E é para que você venha refletir essa noite. O que você falaria para ela? Segue, Natália. Seja forte e corajosa. Vai dar tudo certo. Segue. Os planos são maiores. O que você falaria para ela? Não te protegeram, não cuidaram de você, te abandonaram, te rejeitaram. Mas você decidiu escrever uma nova história. Você decidiu ressignificar a sua história para ajudar outras pessoas. Imagine você encontrando, e eu, né, vou dar o meu exemplo. Eu, Natália, encontrando a Natália. Até fiz um post no meu Instagram sobre isso ontem, depois vocês vão lá conferir. Né? Coloquei lá qual sonho de criança você já realizou como adulto. Talvez o seu maior sonho, o maior sonho do nosso paciente, seja ressignificar a sexualidade e viver realmente, né, a plenitude da sexualidade dentro do relacionamento. Dentro do relacionamento. Então, olha isso. Olha que construção. Porque também não é apenas só sobre emocional. Claro que tudo está conectado. Tudo está o quê? Conectado. Mas também sexual. Porque o adulto ama como ele aprendeu. Como ele aprendeu. E isso também reflete dentro da sexualidade. Ele ama como aprendeu, ele deseja como aprendeu e ele sente culpa como aprendeu. E por que seria diferente na sexualidade? Não vai ser diferente, gente. Não vai. É igualzinho. É igualzinho. Então, a sexualidade nunca é ensinada apenas por palavras. E vocês sabem disso. Ela não é ensinada apenas por palavras. Ela é ensinada pelos olhares, pelos silêncios, pelas expressões e pela forma com que os pais se relacionavam. Infelizmente, pela religião, que muitas das vezes geram traumas religiosos
nos nossos pacientes, né? A opressão e a pressão ali em relação a isso, pela religião, pela cultura, pela escola, pelos abusos, pelas rejeições, pelo abandono, pelas comparações, pela vergonha. Então, é uma construção. Presta atenção, uma menina que escutou durante a infância toda, que o seu corpo era perigoso, que o corpo é perigoso. Natália, como assim perigoso? Isso a gente vai entrar em várias linhas aqui. Perigoso ser tocada, o sexo é proibido, né? Enfim, nós entraríamos em várias janelas aqui, né? E faltaria tempo. Por isso que eu tô te falando, se você quiser aprofundar sobre isso, corre lá no curso, tá? Nós aprofundamos sobre isso lá. Então pode crescer acreditando o quê? Que o prazer realmente é pecado. E ela cresce escutando isso e acreditando nisso, e nós sabemos que tudo que nós falamos, o nosso cérebro ele acredita e ele registra. Então, quando essa menina ela se casa, o que acontece? O corpo se fecha para o ato sexual. E é um mecanismo o quê? De defesa. E o menino, vamos para os meninos também, né? Para os homens. E o homem que aprendeu que não pode demonstrar emoção, porque chorar é coisa de mulherzinha. Ah, não pode chorar. O que acontece? Que pode atrapalhar o seu desempenho na sua masculinidade. Que pode atrapalhar, que isso vai dar destino para eles. Vocês já pegaram paciente assim? Já pegaram? Pegaram não, né? Atenderam. Pegar é muito feio. Já atenderam paciente assim? Né? Uma criança que sofreu abuso sexual, que foi tocada sexualmente, talvez nem teve a penetração, mas aquilo ficou tão registrado, né, nos registros dela mesmo, que isso continua dando destino. E ela pode associar o quê? A intimidade como uma ameaça. O corpo entende que ao toque é perigoso. E tudo isso acontece mesmo antes de existir a consciência, porque foi na infância. Então, realmente, por isso que Freud fala tanto do inconsciente, né? Por isso que nós somos apaixonados pelo inconsciente aí, né? Porque muitas vezes o paciente não vai lembrar. Não vai lembrar. E dentro da análise, isso é o quê? Elaborado. Mas o paciente não lembra, mas o corpo ele lembra. O corpo ele dá sinais. O nosso corpo ele é extremamente inteligente. Ele sinaliza quando há algo de errado. O desejo ele lembra. O corpo pode se fechar naquele momento, né? O sintoma lembra, a repetição lembra. E o inconsciente nunca esquece. Ele nunca vai esquecer. Então, por isso que é tão importante. É tão importante. E realmente Freud dizia que o sintoma possui um sentido. Por isso que eu comecei no início da nossa aula falando para vocês, né? E fazendo essa pergunta, né? Todo sintoma tem um sentido. E ele nunca aparece por acaso, nunca é do nada. Dentro da sexualidade, dentro dos atendimentos de maneira em geral, nunca é do nada. Quando uma mulher perde desejo, precisamos perguntar o que esse sintoma está protegendo ela? O que esse sintoma protege? Protege de um abuso, protege de uma crença, protege de algo que ela aprendeu. O que esse sintoma protege? Quando um homem realmente desenvolve ansiedade de desempenho nessa área sexual, do que esse corpo está tentando defendê-lo? Para quem que ele precisa provar tanta performance? Quem que cobrou performance tanto dele assim? Consegue entender? Faz sentido para vocês? E quando existe dor na relação sexual? Quando existe dor na relação sexual, quando existe aversão ao toque, quando existe a compulsão sexual, e a gente vai de dois extremos, ou tudo ou nada, ou tudo ou nada. O sintoma, ele sempre vai comunicar algo. Grava isso na sua mente nessa noite, né? Mais uma vez. O sintoma sempre vai comunicar algo. E a sexualidade torna-se realmente a linguagem do inconsciente. E realmente fala aquilo que o sujeito não consegue colocar em palavras.
se fecha o medo do toque, né? Do desempenho, de cobrar performance, de não cobrar. Enquanto nós tentarmos eliminar apenas o sintoma nessa área sexual, sem compreender a sua origem, nós estaremos apenas silenciando uma mensagem muito importante que o nosso inconsciente está nos mandando aí. Então, nós não queremos silenciar os sintomas, nós queremos compreender a origem desses sintomas. E talvez seja uma das maiores, né, seja uma das maiores esperanças nossa como psicanalistas nessa área, né? E é isso que a psicanálise ela oferece. Ela oferece aquilo que foi construído também pode ser reconstruído. Não significa que o que você aprendeu, que o nosso paciente aprendeu nessa área, vai continuar dirigindo a vida dessas pessoas, inclusive a nossa, tanto nessa área sexual quanto em outras áreas, porque antes de sermos terapeutas e psicanalistas, nós somos pacientes. Nós somos pacientes, e todos nós temos feridas, todos nós não tivemos uma infância perfeita. Algum momento da nossa vida nós nos frustramos e ainda vamos nos frustrar. Por isso que é tão importante que nós também venhamos a nos curar das nossas dores. Então, realmente, aquilo que foi construído também pode ser reconstruído. E isso não significa, literalmente, apagar o nosso passado, porque não tem jeito. Não significa apagar o passado do nosso paciente, porque isso é impossível. Significa mudar o significado que aquele passado ocupa na vida psíquica do nosso paciente. Significa elaborar um novo roteiro em relação à sexualidade, que é o tema da nossa aula hoje. Ajudar o nosso paciente a elaborar um novo roteiro sobre essa aula. E Freud, né, chamou esse processo de elaboração. Então, o sujeito revive, recorda, associa, interpreta, reconstrói. Repetindo. Então, o sujeito, ele revive a elaboração, né? Freud chamou de elaboração. Então, o sujeito revive, ele recorda, ele associa, ele interpreta e ele reconstrói. E aos poucos, ele vai deixando de repetir automaticamente aquilo que sempre viveu, aquilo que sempre acreditou, aquilo que foi ensinado em relação à sexualidade. Então, a sexualidade deixa de ser governada pelas marcas da infância e passa a ser atravessada pela consciência. E é nesse momento que o desejo encontra novas possibilidades. Nós não mudamos os fatos. Não, é impossível. Em todas as aulas, em todas as áreas, aí é impossível, nós não mudamos. Mudamos a posição subjetiva diante delas. E essa é a verdadeira ressignificação. Essa é a verdadeira ressignificação dentro do processo de análise e dentro do processo de análise, inclusive, da sexualidade, né? Dentro da análise aí da sexualidade. E eu quero terminar essa aula lembrando uma frase que resume realmente todo o pensamento freudiano apresentado hoje para mim, para você. A sexualidade, ela não nasce pronta. Não nasce pronta. A sexualidade, ela não nasce pronta. Ela é construída ao longo da nossa vida. Ela aprende, ela registra, ela simboliza, ela protege, ela repete. E é exatamente porque ela foi construída, como eu disse, ela também pode ser reconstruída. E toda vez que um paciente ele entra no nosso consultório, seja de maneira presencial, seja de maneira online, dizendo que perdeu o desejo, que nessa área não tem mais jeito, que sente culpa, que sente vergonha, que tem um bloqueio sexual, que ele não está apenas trazendo apenas mais uma dificuldade do presente. Ele está trazendo uma história. Toda história tem valor. Ele está trazendo a sua história. E o nosso papel, enquanto psicanalistas e terapeutas, não é julgar a história do nosso paciente. É ajudá-lo a compreender, a elaborar e a ressignificar. Porque aquilo que era inconsciente se torna consciente. E o sujeito deixa de repetir automaticamente
automaticamente. Esse é o processo de análise, né? Caros colegas, né? Esse é um processo de análise que você vê todos os dias dentro dos seus atendimentos. Então, ele passa a acolher, ele passa a parar de se julgar, passa a parar de se cobrar, e talvez essa seja realmente, né, uma das maiores contribuições de Freud para a nossa clínica da sexualidade, né? Mostra realmente que o sofrimento não precisa ser o nosso destino em todas as áreas da nossa vida. Em todas as áreas da nossa vida, o sofrimento não é o nosso destino final. Porque quando nós compreendemos como a sexualidade foi construída, nós abrimos um espaço para que ela seja reconstruída. Nós abrimos esse espaço para que ela seja reconstruída. E ao ser reconstruída, ela é ressignificada. Então, nós não mudamos apenas a vida sexual do sujeito. Quando ela é ressignificada, mudamos a forma que o sujeito vai se amar, que o paciente vai se amar, a forma com que ele vai desejar, da forma de ele se relacionar e a forma que ele existe ao mundo, e a forma com que ele pertence ao mundo, e a forma como ele realmente merece ser feliz, né? E como eu disse no início da nossa aula, a estrada da nossa infância vai realmente dar destino em todas as áreas da nossa vida, inclusive da sexualidade, se ela não for elaborada, principalmente nessa área da sexualidade. Eu, como sexóloga, vejo realmente isso todos os dias dentro dos meus atendimentos. Vou te dar um exemplo, né, para a gente finalizar já, vou te dar um exemplo. Quando chega um homem, uma mulher com uma queixa de ansiedade ou de pânico, algumas coisas relacionadas, enfim, à crise de ansiedade, quase sempre tem algo sexual ali também. Quase sempre. Por isso que eu falo, se você sente que você está tendo alguns pacientes com essa demanda, está tendo esse público na sua clínica e gosta dessa área, não deixe de investir nessa área, né? O curso de sexualidade que o conselho tem é fantástico, você consegue se aprofundar muito nessa área e consegue realmente ajudar cada vez mais o seu paciente nessa área, tá bom? Então, esse foi o tema da nossa aula de hoje, né? Então, é possível ressignificar a sexualidade e escrever um novo roteiro sobre ela na nossa vida e na vida do nosso paciente, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Até a próxima semana aí com a nossa live, viu? Qualquer dúvida, eu vou deixar aqui nos comentários para vocês o meu Instagram, tá? Você que não me segue, vai lá me seguir, me chama lá no direct se você tiver alguma dúvida. Pronto. Se você tiver alguma dúvida, me chama lá. E vai ser uma alegria trocar figurinhas com vocês aí no bom sentido e crescermos juntos para curar mais vidas aí, viu? Beijo no seu coração, que Deus te abençoe, abençoe os seus atendimentos e que continue sendo uma semana abençoada e um excelente final de semana, hein? Beijo no seu coração, até a próxima. Deus abençoe.